Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim trazer a correção da prova de professor da Banca Imã. Essa prova aconteceu no domingo, lá no município de Cássia, Minas Gerais. Uma amiga minha fez essa prova e enviou para que eu corrigisse para ela, porque ainda não saiu o gabarito. Então, se você fez essa prova, se você está estudando para a Banca Imã, ou se você conhece alguém que tenha feito e está estudando, compartilhe esse vídeo para que ajude essa pessoa a corrigir a parte específica da prova de professor, tá bom? Então, vamos começar. Questão número 16. É uma competência geral da Base Nacional Comum Curricular, BNCC. A gente sabe que a BNCC tem 10 competências gerais e também tem as competências específicas, que são atribuídas a cada conteúdo, a cada área do conhecimento. E então o candidato, para responder essa questão aqui, teria que ter essa atenção. As alternativas aqui referiam a competência geral ou alguma específica, tá? Então, essa é a primeira dica para você responder essa questão. Tinha que ter o conhecimento disso para responder aqui. Mas eu tenho que decorar todas as competências? Não. Você tem que, pelo menos, saber a ideia que cada uma dessas 10 te passa, tá? Se você souber ao menos o comecinho ali dela, né? Se você tivesse passado o olho e gravado ao menos uma frase de cada competência ali, ficaria fácil para você identificar aqui na resposta. Essa é a minha dica. Então vamos ver qual que é a resposta correta. Desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, inclusive aquelas pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade, bem como participar de práticas diversificadas, individuais e coletivas, da produção artístico-cultural com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas. Essa competência aqui, ela é específica, tá? Lá da disciplina de linguagens, do campo da área do conhecimento de linguagens. Letra B. Identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza e estética corporal, analisando criticamente os modelos disseminados na mídia e discutir posturas consumistas e preconceituosas. Essa competência aqui também é específica lá da área de educação física. Letra C. Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento e desenvolvimento de pesquisa para responder a questionamentos e na busca de soluções para problemas. Olha aqui, gente. De modo a identificar aspectos consensuais ou não na discussão de uma determinada questão, respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles. Essa competência aqui também é específica, tá? Lá da matemática. Vocês podem reparar aqui, eu esqueci de mostrar isso nas outras questões, que tem sempre uma dica, né? Olha aqui, ó, na primeira tá falando reconhecer, fruir, respeitar as diversas manifestações artísticas e culturais, tá vendo? Das locais a mundiais, inclusive aquelas pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade. Agora aqui na segunda fala de saúde, beleza, estética corporal. Então, isso está já ligado à educação física. É uma área do conhecimento só, não é geral, é específico. A primeira ali é da área de linguagens. A última aqui está falando, ó, na busca de soluções para problemas. Qual matéria lá que traz problemas para serem resolvidos pelos alunos? A matemática. Então, a gente tem que pensar, analisar cada competência que aparece aqui, que a gente consegue identificar nela, se ela é geral ou se ela é específica, apenas de uma área do conhecimento, tá bom? Utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visual motora, como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimento das linguagens artísticas, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Então, nessa daqui, se vocês olharem lá na BNCC,
é a competência geral, a resposta é letra D. E nela vocês viram que envolveu falando das linguagens, né? A verbal, a corporal, a digital, a sonora e também a linguagem artística, matemática e científica. Olha como englobou diversas áreas, tá vendo? Teve uma maior abrangência. Então, mesmo se você não soubesse, eu não sei nenhuma das competências, se você prestasse um pouquinho de atenção aqui em cada uma dessas questões, dava para saber que essa daqui abrangia muito mais do que as outras e dava para responder ela, tá? Então, tenha essa atenção quando você for fazer a prova. Tentar analisar cada questãozinha ali, porque você pode ganhar um ponto a mais mesmo não sabendo. Claro, pessoal, que a gente tem que estudar mesmo, mas quem aqui é humano, né? Nós somos humanos. A gente sabe que a gente não vai lembrar de tudo lá na hora da prova, às vezes dá um branco. Então, assim, mesmo que você... o ideal é que você estude todo o edital, que você vá sabendo para a prova, mas se lá na hora deu um branco, você esqueceu, se você não está aqui, não estudou nada, está estudando com uma semana para concurso, porque eu já fiz isso também, você pode tirar uma nota boa se você prestar atenção nas questões, se você analisá-las direitinho. Então, essa dica minha não é eu falando para você que é para ir fazer a prova sem saber nada. Claro, a gente precisa estudar. Essa é uma das dicas primárias de estudo para você passar em um concurso. Mas se lá na hora caiu uma questão que não deu tempo de estudar, caiu alguma coisa que você não se lembra, então, você pode ganhar o ponto dessa questão se você analisá-la direitinho, pensar nela com astúcia e responder. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando os termos apresentados em diferentes habilidades do currículo referência de Minas Gerais aos seus significados. Gente, provavelmente tinha isso lá no edital para ser estudado, mas mais uma vez eu vi que foi uma questão bem fácil, tá? De responder, porque através de dicas que você encontrava ali no texto, você conseguia responder, mesmo se você não tivesse lido o currículo em momento algum, tá? Então era só prestar atenção e eu vou mostrar isso para vocês, tá bom? A primeira aqui, ó, a gente vai ver o que é aliteração, booktuber, detonado e zine. Não sei se é assim que fala, qualquer coisa vocês me corrijam aí nos comentários. Vou ler a primeira frase e a gente já vai ver a qual ela se refere. Expressão para a definição de quem produz algum canal do YouTube focado em livros e literatura. Gente, book em inglês é livro e tuber vem de youtuber. Então essa, muito fácil, né? Então essa tem a ver com as dois aqui, ó, booktuber. Publicação periódica distribuída por e-mail ou postada num site que foca com a área específica, como informática, literatura, música experimental, etc. Essa daqui também é fácil. Ela deu a dica aqui, olha, por e-mail. Então, qual que tem o E aqui, olha? Zine. Então, essa aqui vai ser a número 4. Figura de linguagem da língua portuguesa que caracteriza a repetição consecutiva de sons consonantais idênticos ou parecidos, principalmente em versos e frases. Um exemplo comum do seu uso são os populares trava-línguas. Qual que é a figura de linguagem que aparece aqui? É a aliteração ou é detonado? É a literação, gente. Então, olha, muito fácil também. Então, número 1 aqui. E a última sentença aqui fala o seguinte: termo indicativo para resolução de tarefas passo a passo, principalmente de jogos eletrônicos. Pode ser composto principalmente por vídeo com narração em áudio, vídeo com legendas de texto ou texto e imagens, captura de tela, indicando a solução para as etapas ou fases do jogo, e é facilmente encontrado em sites e fóruns de amadores de jogos ou em videoblogs. Então, esse aqui é o detonado. Então, a sequência para essa questão aqui, que marca corretamente, é a letra B, tá? Muito fácil. Se você conferir lá no currículo de Minas, cada um vai ter essa significação. Mas se você também não estudasse o currículo de Minas, não deu tempo de estudar, era uma questão fácil que dava para ser resolvida. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, os docentes deverão, exceto, então a gente vai marcar a questão que está errada, tá bom?
Letra A. Desenvolver a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino elaborada pela equipe gestora da escola. Então, a função do docente realmente é desenvolver a proposta pedagógica. Mas essa proposta pedagógica ela é feita só pela equipe gestora? Só a equipe gestora que faz a proposta pedagógica? Ou essa proposta pedagógica é feita em conjunto, em equipe, né? Então, pensa aí direitinho. Vamos para a próxima. Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Esse aqui está certo, aparece lá na LDB. Letra C. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Os docentes devem fazer isso sim, quando um aluno perde a nota lá, né, dentro da sua classe, o professor tem que dar a recuperação para ele. Letra D. Zelar pela aprendizagem dos alunos. É dever do professor ensinar, sempre trazer estratégias novas para dentro da sala de aula, né? Quem mais faria isso ali na sala? O professor. Então, essa aqui também está certa, está lá na nossa LDB. Então, a questão que está errada aqui é a letra A. Mas eu trouxe aqui um slide para vocês conferirem também, olha. Os docentes incumbirão-se de, tá lá no artigo 13 da nossa LDB, participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Então, olha, quando fala aqui que a proposta pedagógica é elaborada pela equipe gestora, já está errado, né? A quem faz essa proposta pedagógica é toda a equipe, e o professor participa dela. Até porque, gente, quem está ali na sala de aula, quem conhece o aluno, somos nós. Quem vai aplicar isso somos nós. Então, imagina se alguém que não está lá dentro da sala de aula, que não reconhece a nossa realidade, as nossas dificuldades, que desse o plano pronto ali pra gente, que desse a proposta ali pronta. Não, você vai ter que fazer isso daqui. Então, o professor ele tem que participar dessa proposta, tá bom? Número 2. Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Isso daqui estava lá, eu deixei em vermelho por causa disso. Então, era a letra B. Zelar pela aprendizagem do aluno, era a nossa letra D. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento, era a nossa letra C. E, além disso, tem mais duas aqui. Vamos aproveitar já para estudar, que é ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Colaborar com as atividades de articulação da escola e com as famílias e a comunidade. Então, esses são os nossos deveres estabelecidos lá na LDB. Então, questão número 19. Na BNCC, a organização das práticas de linguagem, leitura de textos, produção de textos, oralidade e análise linguística semiótica por campos de atuação aponta para a importância da contextualização do conhecimento escolar, para a ideia de que essas práticas derivam de situações de vida social e, ao mesmo tempo, precisam ser situadas em contextos significativos para os estudantes. São 5 os campos de atuação considerados: campo da vida cotidiana, somente anos iniciais, campo artístico-literário, campo das práticas de estudo e pesquisa, campo jornalístico-midiático e campo de atuação na vida pública, sendo que esses dois últimos aparecem fundidos nos anos iniciais do ensino fundamental, com a denominação campo da vida pública. Os campos de atuação orientam a seleção de gêneros, práticas, atividades e procedimentos em cada um deles. Um professor planejou para seus alunos a leitura do texto Regras do Voleibol. Ao propor o trabalho com esse gênero textual, o docente contemplou, de acordo com a BNCC, qual campo de atuação? Foi o artístico-literário? Foi o jornalístico-midiático? Foi a prática de estudo e pesquisa ou foi a vida cotidiana? Para isso, eu trouxe aqui para vocês um resuminho do que é cada campo, a que eles se referem, depois a gente vai voltar lá para responder, tá bom? Então vamos lá, a vida cotidiana, ela refere-se à participação em situações de leitura e escrita, em que o contexto ocorre por meio de atividades vivenciadas no dia a dia. Então, são atividades que a criança está inserida.
tá? Nos ambientes domésticos e escolar. Então, já vamos pensar aqui. Regras de voleibol. Ela não está inserida, é do voleibol mesmo? É. Ela não está inserida lá na escola, na educação física? Essa criança não vai jogar o vôlei, não vai jogar o futebol. Então, esse esporte está inserido na vida ali da criança? Então, já é um caso a se pensar, né? Exemplo, a lista de chamada, ou seja, ali na sala de aula, a gente faz a lista de chamada todos os dias, com o nome dos alunos, então está inserido no cotidiano deles. Uma lista de ingredientes, que é uma receita, a criança às vezes em casa vê os pais fazendo uma receita. Uma lista de compra, quando vai ao supermercado, a criança faz os familiares dessa criança faz uma lista. Bilhetes, convites, cartas, regras de jogos e brincadeiras, receitas, instruções de montagem. Então, a gente confirmou aqui que a nossa resposta lá da nossa questão é a letra D, vida cotidiana. Porque regras do voleibol é uma regra de um esporte, de uma brincadeira que a criança vai fazer lá na educação física, tá? Mas vamos continuar aqui vendo os outros. O campo artístico literário, ele é relativo a situações de leitura, fruição e produção de textos literários e artísticos. Então, aqui traz como exemplo os contos, os poemas e outros textos em versos, como poemas visuais, tirinhas, quadrinhos e fábulas, parlendas, cantigas de roda, dentre outros. Estudo e pesquisa envolve situações de leitura e escrita, que proporcionam ao aluno conhecer textos expositivos e argumentativos, linguagens e práticas relacionadas ao estudo, à pesquisa e à divulgação científica. Exemplos: enunciados de tarefas escolares, diagramas, relatos de experimentos, entrevistas, verbetes de enciclopédia infantil, enquetes, registros de experimentação e infográficos. A vida pública prevê a participação em situações de leitura e escrita, especialmente de textos das esferas jornalística, publicitária e reivindicatória, contemplando temas que impactam a cidadania e o exercício de direitos. Então, são exemplos: fotolegendas, manchetes e leads em notícias, álbum de fotos digital noticioso, slogans, anúncios publicitários e textos de campanha de conscientização destinados ao público infantil, cartazes informativos, avisos e folhetos, regras e regulamentos que organizam a vida na comunidade escolar, comentários em sites para crianças, tá? Então, a gente viu aqui, né, nesse nosso resuminho, que o campo da vida cotidiana que vai responder lá, letra D, tá bom? Questão número 20. Analise a afirmativa referente ao projeto político-pedagógico e marque com V as verdadeiras e F as falsas. Então, sobre o que vai falar aqui? Sobre o projeto político-pedagógico. Lembrando, gente, que o projeto político-pedagógico também é feito por toda a equipe, ele tem que ser democrático, nele vai constar também a cultura da escola, a vida social ali que ela está inserida, tá? Então, tem que considerar todos esses aspectos. O projeto político-pedagógico, nomeado na LDB como proposta ou projeto pedagógico, representa mais do que um documento. É um dos meios de viabilizar a escola democrática. Olha, falando da escola democrática, e ele é um documento democrático e autônoma para todos, com qualidade social. Autonomia pressupõe liberdade e capacidade de decidir a partir de regras relacionais. O exercício da autonomia administrativa e pedagógica na escola pode ser traduzido como a capacidade de governar a si mesmo por meio de normas próprias. Essa questão está verdadeira. Na elaboração do projeto político-pedagógico, a concepção de currículo e de conhecimento escolar deve ser enriquecida pela compreensão de como lidar com temas significativos que se relacionem com problemas. Olha aqui, ó. Temas significativos, ele tem que ter sentido. Ele não é um documento obsoleto ali, ele tem que ser consultado. Então, ele tem que ter sentido para a comunidade escolar que elaborou ele, né? E se relacionar com problemas e fatos culturais.
relevantes da realidade em que a escola se inscreve, tá certinho. O projeto político-pedagógico, ele tem que trazer essas características. Como eu disse, ele é democrático, ele traz os anseios não só do professor, não só da equipe gestora, mas ele também tem que atender o aluno, né? Então, é mais do que justo que ele esteja de acordo com a realidade na qual a escola ali se insere, na qual a escola recebe esses alunos. O projeto político-pedagógico deve, pois, ser assumido pela comunidade educativa, ao mesmo tempo como sua força indutora no processo participativo na instituição e como um dos instrumentos de conciliação das diferenças, de busca da construção de responsabilidade compartilhada por todos os membros integrantes da comunidade escolar. Sujeitos históricos concretos situados num cenário geopolítico preenchido por situações cotidianas desafiantes. Está correto também. Então, ele é um documento participativo, é um documento que tem a conciliação de diferenças, que a gente sabe que a escola ali, ela atende diversos públicos, né? E busca a construção de uma responsabilidade que deve ser compartilhada por todos os membros integrantes ali da comunidade escolar, que vão ser vistos como sujeitos históricos. Então, está correta. Então, a nossa resposta certinha aí, ó, é a letra C. Número 21. O Conselho Nacional de Educação, segundo as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, recomenda que a avaliação da aprendizagem deve predominar o caráter formativo. Então, se você entrar lá nas diretrizes curriculares nacionais, você vai encontrar isso. O caráter da avaliação deve ser formativo. O que é avaliação formativa? É uma avaliação que acontece ao longo de todo o processo do ano letivo. Então, você vai ver o que a criança aprendeu, o que ela precisa reforçar e quando que ela pode avançar para os próximos conteúdos. Questão 22 agora. Eu dei uma rabiscadinha aqui porque estava respondido, então vamos fazer juntos, tá bom? Nessa questão, traz uma frase que deve ser completada. Então, a primeira dica que eu dou, já vai lá nas alternativas e já vê as palavras que você vai ter que usar. A primeira, trouxe para a gente fazer competências. Trouxe 3 palavras, né? Competências, conhecimentos e habilidades. Agora a gente vai lá ler a nossa frase. São a mobilização de conceitos e procedimentos, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas São a mobilização de conceitos e procedimentos, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho, tá? Então, a gente vai responder aqui. Essa frase, ela está lá na BNCC, é o conceito de competências gerais, tá bom? Então, quem tinha lido ali o conceito de competências gerais, estudado a BNCC, foi bem nessa daí. Mas e se eu não estudasse? Então, vamos ver. São a mobilização de conceitos e procedimentos. Olha só, conceito e procedimento é o mesmo que conhecimento. Então, vamos lá. Conhecimento. Práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas. Olha, habilidade, gente, a habilidade que nos dá, né, a prática para a gente resolver demandas complexas da vida cotidiana. Então, a gente o aluno vai adquirir essas habilidades, né, e através da prática ele vai conseguir resolver isso. Então, aqui, ó, é habilidades. E eu já tinha dado a dica que isso daqui é o conceito de competências gerais, certo? Então, lá na primeira, competências. Mas vocês viram que mesmo se eu não tivesse estudado lá na BNCC, se eu não soubesse, não dava pra gente resolver, né? Então, olha aqui, ó, habilidade é o quê? É os valores, as atitudes, as práticas que a criança vai adquirir para resolver as demandas complexas da vida cotidiana.
Conhecimento é os conceitos e procedimentos. E a competência é isso, é a mobilização do conhecimento e das habilidades, né? Então, é a nossa letra A. Número 23. Analise as afirmativas referente à educação inclusiva e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. O que a gente tem que prestar atenção? Essa questão aqui está trazendo sobre a educação inclusiva. Então, a gente vai ter que ter atenção quanto a isso. Qualquer coisa que fale sobre segregação, sobre construir lugares só para aqueles alunos, em separar, gente, está incorreta, tá? Então, prestar atenção nisso daqui. A proposta da educação inclusiva consagra o princípio de igualdade de oportunidades para todos, buscando garantir a todas as crianças, jovens e adultos também o direito ao acesso e à permanência a todas as modalidades de ensino do sistema educacional, independente de suas condições pessoais, de raça, de gênero, de etnia, classe social ou deficiência. Essa questão está certa. Vamos para a segunda afirmativa. A abrangência da educação inclusiva se limita à inserção... Olha, já falou limitar. Vamos ver. A inserção de crianças público-alvo da educação especial no ensino regular, o que não exigirá a construção de uma escola preparada para que todos os alunos possam aprender. É só isso a educação inclusiva? A criança vai chegar ali na escola, né? Vamos supor que uma criança que não anda, está ali na cadeira de rodas, ela vai precisar de adaptações nessa escola. Vai ter que ter um corrimão, uma rampa para entrar na sala, caso for de degrau. Então, vai ter que dar adaptações para essas crianças. Essas crianças também têm direito a materiais. Por exemplo, uma criança que é cega, ela tem direito ao livro em braille, ela tem direito a materiais exclusivos para ela. A criança que é surda, ela tem direito também a um professor de Libras. Então, essas crianças precisam sim de uma escola preparada para recebê-las. Não é só colocar a criança lá e tá tudo resolvido, né? Então, essa daqui é falsa. Escolas inclusivas devem reconhecer e responder às necessidades diversas de seus alunos, acomodando ambos os estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade a todos, através de um currículo apropriado, arranjos organizacionais, estratégias de ensino, uso de recurso e parceria com as comunidades. Essa aqui está correta. A gente acabou de falar, né, que a escola tem que estar preparada, ela tem que assegurar ao aluno uma educação de qualidade, com currículo, arranjo organizacional, estratégia de ensino, recursos. Então, é tudo isso. A discussão da inclusão no âmbito escolar inclui o desvelamento de todos os aspectos de exclusão existentes nas instituições escolares e no contexto social. Envolve uma revisão de posturas, valores, conhecimentos sobre as relações de poder e dominação, os aspectos referentes ao multiculturalismo, as diferenças de gênero, raça, etnia, classe, religiosidade e equiparação de oportunidades. Essa também está correta e a gente vai marcar lá a nossa letra D, tá bom? Essa última alternativa aqui vocês vão encontrar lá no currículo de Minas também, tem essa afirmação lá. Coloque 1 para as unidades temáticas e 2 para os objetos do conhecimento. E o que a gente faz? É só a gente pensar também. Unidade temática, gente, a abrangência é menor do que objeto do conhecimento. Então, essa é uma dica que eu dou para fazer essa questão. Coloque 1 para unidades temáticas e 2 para objetos do conhecimento. Então, aqui, gente, é um conteúdo da BNCC de novo, tá? Então, esse conteúdo da prova aqui está lá na BNCC. Então, você deveria saber o que é unidade temática, o que é objeto do conhecimento. Então, brincadeiras e jogos. Brincadeiras e jogos, lá na BNCC, está como uma unidade temática lá da educação física. Então, aqui vai ser número 1. Mudanças e permanências. Mudanças e permanências é um objeto do conhecimento e está lá no conteúdo de geografia. A comunidade e seu registro. Comunidade e seus registros, a gente vai estudar com os alunos, né, em uma unidade temática dentro do conteúdo de história.
Elementos da linguagem. Os elementos da linguagem são objetos do conhecimento lá do conteúdo de artes. E matéria e energia é uma unidade temática lá de ciências. Então, a gente vai marcar aqui, ó, que é a letrinha A, B, C e D, tá bom? Nós vamos marcar, olha, 1, 2, 1, 2, 1, a letra C. A resposta dessa questão é a letra C. Questão número 26. Analise as afirmativas referentes ao trabalho com a matemática nos anos iniciais do ensino fundamental segundo a BNCC. No que diz respeito ao cálculo, é necessário acrescentar a realização dos algoritmos das operações, a habilidade de efetuar cálculos mentalmente, fazer estimativas, usar calculadora e ainda para decidir quando é apropriado usar um ou outro procedimento de cálculo. Isso daqui está lá na BNCC, está certinho, tá bom? Na matemática escolar, o processo de aprender uma noção em um contexto, abstrair e depois aplicá-la em outro contexto envolve capacidades essenciais para a resolução de enunciados típicos, que são muitas vezes meros exercícios que garantem a aprendizagem. Gente, esse enunciado aqui, da número 2, ele foi cortado. Nele fala que a criança ela tem que ter capacidades essenciais de formular, criar, interpretar, avaliar, e não somente focar isso na resolução desses problemas que não garantem a aprendizagem. Então, essa palavrinha aqui, ó, tá errada, porque se a criança for lá só... O que tá falando aqui, gente? Se a criança ficar fazendo vários exercícios lá na aula, você dá vários exercícios. Esse daqui você vai fazer, sempre que aparecer assim vai ser soma. Sempre que aparecer assim vai ser multiplicação. A criança vai decorar aquilo que ela aprendeu ali, resolvendo aqueles problemas. E quando aparecer um problema diferente, ela não vai saber fazer, porque ela não desenvolveu o raciocínio. Ela não desenvolveu a capacidade de analisar ali qual conta ela vai fazer, ela só decorou. Então, aqui tá falando que esses meros problemas, a resolução de meros exercícios, eles não garantem a aprendizagem. A criança tem que desenvolver outras capacidades essenciais para que elas possam, sim, aprender e não esquecer mais, tá bom? Então, essa aí está errada. Então, aqui é falso, essa aqui é verdadeira, tá? No ensino fundamental dos anos iniciais, deve-se retomar as vivências cotidianas das crianças com números, formas e espaço e também as experiências desenvolvidas na educação infantil. Até aí tá certo. Para finalizar a sistematização dessas noções, gente, eles vão finalizar tudo que eles aprenderam lá na educação infantil. Pode esquecer porque a gente vai aprender outras coisas? Não, é para iniciar. Lá na BNCC aparece com a palavra, essa frase certinha, mas com essa palavra que é iniciar e não finalizar, tá bom? Os recursos didáticos como malhas quadriculadas, ábacos, jogos livres, vídeos, calculadoras, planilhas eletrônicas e softwares de geometria dinâmica têm um papel essencial para a compreensão e utilização das noções matemáticas. Entretanto, esses materiais precisam estar integrados a situações que levem à reflexão e à sistematização para que se inicie um processo de formalização. Então, gente, não adianta levar para aula de matemática um monte de material e deixar lá na mão das crianças sem eu ter uma intencionalidade, uma reflexão, fazer uma reflexão, uma sistematização do uso do ábaco ali na aula, do uso do material dourado, tá bom? Então, eu tenho que ter uma intencionalidade para poder usar esses materiais. Só assim a criança vai aprender, tá bom? Então, é isso que tá dizendo aí, tá? É verdadeiro e está lá na BNCC. Então, a nossa alternativa correta é a 1 e a 4, letra C. Na elaboração de um plano de aula, deve-se levar em conta, em primeiro lugar, que a aula é um período de tempo variável e que o processo de ensino e aprendizagem se compõe de uma sequência articulada de fases. E para a gente preparar um plano de aula, o que a gente faz primeiro? A gente tem que preparar, né, e apresentar os objetivos da nossa aula. Primeira coisa, qual o objetivo que eu tenho ao dar esse conteúdo? Então, eu vou separar os objetivos, os conteúdos e as tarefas que eu vou dar ali na minha aula. Depois eu vou fazer o desenvolvimento dessa matéria ali dentro de sala de aula.
Vou fazer a consolidação desse conteúdo que eu expliquei com as crianças, aí a aplicação e a sistematização, e por fim eu vou avaliar. Essa criança aprendeu o conteúdo que eu dei na aula hoje? Eu posso seguir adiante ou eu vou ter que fazer uma revisão com ela e trazer novos exercícios de maneira diferente? Então, a gente vai ter que olhar isso daí, tá? Para responder essa questão. Desenvolvimento da matéria nova, aplicação, avaliação, preparação e apresentação dos objetivos. Ó, essa daqui já tá errada. Os objetivos são em primeiro lugar, tá? Quando você for fazer um plano de aula, você já tem que separar os objetivos, os conteúdos e as tarefas, tá bom? Então, aqui na segunda também está errado, porque já começa com o desenvolvimento da matéria nova, não é? A letra C e a letra D traz pra gente. Então, vamos ver qual das duas está certa. Preparação e apresentação dos objetivos, conteúdos e tarefas, ok. Consolidação, eu faço a consolidação antes do desenvolvimento da matéria nova com o aluno? Não, né, gente? Então, sobrou pra gente a letra D, preparação e apresentação de objetivos, conteúdos e tarefas, desenvolvimento da matéria nova, consolidação com os alunos através de exercício de fixação, recapitulação e sistematização, aplicação e depois avaliação, por último. Então, nossa resposta, letrinha D, definido como as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. Esse conceito está lá na BNCC também, tá, gente? Então, esse trecho acima se refere a quê? Ao conhecimento matemático, ao letramento matemático, ao pensamento matemático ou ao processo matemático. Então, vamos voltar? Ele é definido como competência e habilidade de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação de uma resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas. Esse conceito é do letramento matemático. Número 29 é um componente curricular da área de linguagens. Então, vamos lá? Educação física, ensino religioso, geografia ou história. Gente, geografia e história, eles são do componente curricular da área de ciências humanas, tá? Ensino religioso, ele tá sozinho lá na BNCC, como ensino religioso mesmo. Ele é um componente curricular do ensino religioso. E educação física é da área de linguagens. Número 30, o disfarce dos bichos. Você já tentou pegar um galinho seco e ele virou um bicho, abriu asas e voou? Se isso aconteceu, é porque o graveto era um inseto conhecido como bicho-pau. Ele é tão parecido com o galinho que pode ser confundido com o graveto. Existem lagartas que se parecem com raminhos de plantas e há grilos que imitam folhas. Muitos animais ficam com a cor e a forma dos lugares em que estão. Eles fazem isso para se defender dos inimigos ou capturar outros bichos que servem de alimento. Esses truques são chamados de mimetismo, isso é, imitação. Assim, o cientista inglês Henry Walter Bates foi quem descobriu o mimetismo. Ele passou 11 anos na selva amazônica, deve ser na selva amazônica, estudando os animais. O bicho-pau se parece com o quê? Com o galinho seco, né? Lá no texto já está marcado até. Ele se parece com o galinho seco. Aqui está perguntando, o item acima avaliou o descritor inferir um sentido de uma palavra no texto? Gente, estava pedindo o sentido de bicho-pau lá no texto? Não, né? Então, só pensar. Inferir uma informação implícita em um texto, gente. Aqui perguntou que o bicho-pau se parece com um galinho seco. Estava implícito? Estava escondido lá no texto? Não. Gente, voltando aqui, ó. Se isso aconteceu é porque o graveto era um inseto, conhecido como bicho-pau. Então, o galinho seco era o bicho-pau. Localizar informações explícitas em um texto? Isso. Tá explícito lá, a gente consegue ver, né, encontrar, a gente não precisa de pensar para saber.
A resposta: reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão? Também não. Pediu para a gente saber o sentido da palavra? Não, né? Questão número 31. Novamente, a gente vai ter que completar essa frase. Então, o que a gente faz? Vai lá embaixo e vê quais palavras a gente vai ter que usar para completar. Então, plano de aula, plano de escola, da escola e o plano de ensino. Então, primeiro vamos saber aqui. Plano de aula, gente. Plano de aula é aquele que a gente faz para aplicar lá dentro da sala de aula, né? Junto com os alunos. Então, ele tem menor abrangência dentre esses três. O plano da escola é o plano, a proposta pedagógica ali que a escola tem para com os alunos, estudantes, que o corpo docente tem que aplicar. E o plano de ensino? O plano de ensino é o plano que o professor faz para o ano todo, né? Então, é um planejamento que a gente faz lá no início do ano, que vai abranger todos os objetivos, todas as habilidades que a gente quer que os alunos atinjam ao longo daquele ano. Então, ele é mais abrangente que o plano de aula. E o plano da escola, ele é mais abrangente do que esses outros dois. Desculpa o barulho, gente. Minha calopsita estava cantando e eu me empolguei para explicar que vai ficar com o som dela no fundo mesmo. Então, vamos voltar aqui. A sequência de expressões que completa corretamente esses trechos são... Então, vamos lá. O trecho A expressa orientações gerais que sintetizam, de um lado, as ligações da escola com o sistema escolar, mais amplo, e de outro, as ligações do projeto pedagógico da escola com os planos de ensino propriamente ditos. Então, o plano de ensino já não cabe aqui, que já está falando dele aqui, porque liga esse plano, né, com o plano de ensino, com o projeto pedagógico e com o sistema escolar. Gente, é o plano de escola, né? Então, vamos colocar aqui, plano de escola. Ele que faz essa ligação lá com o sistema de ensino, que é da secretaria, né? Aí, com o projeto pedagógico e com o plano de ensino da unidade escolar. O segundo é a previsão dos objetivos e tarefas do trabalho docente para o ano ou semestre. É um documento mais elaborado, dividido por unidades sequenciais, do qual aparecem objetivos específicos, conteúdos e o desenvolvimento metodológico. Olha aqui o que falou, é uma previsão dos objetivos e tarefas do trabalho docente para o ano. Esse é o plano de aula, gente? Não, é o plano de ensino. É um detalhamento do plano de ensino, as unidades e subunidades, tópicos que foram previstas em linhas gerais são agora especificadas e sistematizadas para a situação didática real. Então, olha, esse aqui vai ser um plano mais detalhado e ele vai ser uma situação didática real, porque ele vai ser aplicado ali na sala. Então, ele é o plano de aula, tá? A sequência de expressões que completa corretamente os trechos é plano de escola, plano de ensino e plano de aula. Letrinha C, tá bom? Essa questão aqui trouxe um quadrinho com um objeto de conhecimento, que é a forma de composição do texto, e as habilidades envolvidas, que é identificar e reproduzir em textos de resenha, crítica de brinquedo ou livros de literatura infantil e a formatação própria desses textos, a apresentação e avaliação do produto. Então, a criança vai ter que identificar e reproduzir em textos de resenha, crítica, o quê? A formatação própria desses textos, a apresentação e a avaliação do produto, tá? Então, ela vai ter que ver a forma como é feito esse texto, analisar isso, tá? Segundo a BNCC, o objeto do conhecimento e a habilidade acima se referem a qual prática de linguagem? Gente, se a gente for lá na BNCC e procurar essa habilidade, ela vai estar dentro da análise linguística, semiótica, ortografização, tá? Por quê? O que a criança vai fazer? Ela vai fazer uma análise desse texto, ela vai identificar, ela vai reproduzir ele, observando a formatação, a forma dele. Então, ela vai fazer uma análise linguística desse texto para produzir ele, para apresentar e ainda vai fazer uma avaliação desse produto, tá? Então, é letrinha A. Segundo a BNCC,
A leitura compreende práticas de linguagem que decorrem da interação ativa do leitor, ouvinte, espectador, com textos escritos orais e multissemióticos e de sua interpretação, sendo exemplos de leitura para, exceto, vamos lá, o conhecimento sobre os temas sociais relevantes. Ok, esse aqui tá certo. Cópia de textos mantendo as suas características, gente. Isso vai estar dentro do eixo leitor, ouvinte, espectador? Vamos pensar, né? Próximo. Fruição estética de textos e obras literárias? Sim. A criança vai observar essas obras literárias, vai ter prazer por elas. Pesquisa e embasamento de trabalhos escolares? Sim. Errada, gente, é a cópia de textos. Lá na BNCC até tem cópia de textos lá, né? A criança copiar texto, para a criança ver a estrutura, mas está dentro do eixo de alfabetização. Ele não está dentro do eixo de leitura, da prática de linguagem de leitura, tá bom? E sim está dentro da alfabetização. Eu até coloquei aqui embaixo, para vocês verem, o eixo de leitura, ele compreende práticas de linguagem que decorre da interação ativa. Olha, ativa, copiar, gente, é ser ativo? Não, né? Então, do leitor, ouvinte, espectador, com os textos escritos, orais e multissemióticos. Aí, aqui dentro disso, lá na BNCC, tem a fruição estética dos textos e obras literárias, ok. Pesquisa e embasamento de trabalhos, realização de procedimentos, conhecimento, discussão e debate sobre temas sociais relevantes, sustentar a reivindicação de algo no contexto da situação da vida pública e ter mais conhecimento que permita o desenvolvimento de projetos pessoais, dentre outras possibilidades. Então, mesmo se eu não soubesse isso daqui, eu não soubesse que estava lá na BNCC, o que eu podia ver para saber? Ali fala a participação ativa, copiar texto. Faz a criança pensar? Copiar texto é uma coisa ativa? Não, né? Então, isso daqui a gente descartou. A resposta errada, a letra C. Então, número 35, analise as afirmativas referente à matriz de referência. Gente, prestar bastante atenção aqui, ó. O que é matriz de referência, tá? Matriz de referência não é matriz curricular. Isso aí eles trouxeram para pegar mesmo a pessoa que não sabia o que é matriz de referência. E marque com V as verdadeiras e F as falsas. Antes da gente responder aqui, eu vou levar vocês lá para o conceito de matriz de referência, tá bom? Então vamos lá, o termo matriz de referência está diretamente ligado às avaliações em larga escala, como é o caso do Enem. Como o próprio nome indica, a matriz serve como referência para a elaboração de itens e de testes e provas, indicando assim quais habilidades serão avaliadas. Também é a partir dela que são construídas escalas de proficiência para análise do desempenho dos alunos. Uma matriz de referência é composta por tópicos ou temas, cada um deles formado por grupos de descritores. E não deve ser confundida com a matriz de ensino, gente. Olha, a última tem como função especificar quais componentes curriculares precisam ser desenvolvidos ao longo de cada ano escolar, enquanto a primeira apenas apresenta o objetivo da avaliação, tá? Os descritores, como o nome sugere, descrevem habilidades esperadas dos alunos de forma a orientar a elaboração desses testes. Então, agora vamos voltar lá na nossa questão 35. A matriz de referência especifica os diferentes componentes curriculares e habilidades que precisam ser desenvolvidos ao longo de cada ano escolar? Não. Essa daqui é falsa, né, gente? Apresenta os descritores relacionados para a composição do teste e que podem ser mensurados por esse instrumento de avaliação? Sim, ela apresenta os descritores. Utilizada especificamente no contexto das avaliações em larga escala, como é o caso do Enem, né? Para orientar a elaboração de itens de testes e provas para cada etapa da escolarização, certinho. Então, a resposta nossa é a letrinha A, FVV, tá bom? Aqui no número 36, a gente vai ter que completar de novo com uma palavrinha, que pode ser o caderno de aprendizagem, o memorial, o portfólio e o relatório qualitativo.
Vamos lá. Um procedimento de avaliação que cumpre a função de ser também instrumento de registro. Então, é um instrumento de registro e que propicia a memória dos processos de ensino e de aprendizagem tanto para o estudante quanto para o professor. Ele é uma tarefa de suma importância para os estudantes e crianças, pois os coloca em contato com sua aprendizagem constantemente. Além disso, também é um instrumento de avaliação importante, pois serve para valorizar o seu trabalho, seu crescimento e suas aprendizagens. Nele, os estudantes deixam registrado de maneira concreta o seu caminho ao longo da escolaridade. Gente, essa frase está lá no documento que chama Indagações sobre o Currículo, tá? E esse documento do qual fala aqui, que é um procedimento de avaliação, ele cumpre função de registro, e tanto o professor quanto o aluno têm acesso a ele, é o portfólio, tá? Se a gente for pensar, o caderno de aprendizagem é só do aluno. O relatório qualitativo é só do professor. O portfólio não, o aluno também tem acesso a ele, tá? Então, essa aí é portfólio. Questão número 37. Com o objetivo de contribuir com o processo de alfabetização de seus alunos, o professor deverá propor atividades que contemplem habilidades abaixo. Gente, alfabetização, tá? Prestar atenção. Então, vamos lá. Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre sons e sílabas iniciais, mediais e finais. Certo? Identificar em texto adjetivos e sua função de atribuição de propriedades aos substantivos. Gente, a criança está em fase de alfabetização. A gente vai ensinar para ela essa parte aqui da gramática, isso é mais relacionada à gramática, análise semiótica, análise da estrutura da frase. Então, isso daqui não é do eixo de alfabetização lá. Tá? Perceber o princípio acrofônico que opera nos nomes das letras do alfabeto. Ok, o som das letras, né? Relacionar elementos sonoros, sílabas, fonemas, partes de palavras com sua representação escrita. Sim, está lá dentro da alfabetização. Se de tudo você ainda tiver dúvida que não seja isso, você pode conferir lá na BNCC. Esse daqui está dentro do eixo análise semiótica, tá? E ortografização. Não está dentro da alfabetização dos componentes lá, tá? Então, a letrinha B está incorreta. Número 38. Ela propõe a abordagem de conceitos, fatos e procedimentos presentes em muitas situações, problemas da vida cotidiana, das ciências e da tecnologia. Assim, todos os cidadãos precisam desenvolver habilidades para coletar, organizar, representar, interpretar e analisar dados em uma variedade de contextos de maneira a fazer julgamentos bem fundamentados e tomar as decisões adequadas. Isso inclui raciocinar e utilizar conceitos, representações e índices estatísticos para descrever, explicar e predizer fenômenos. O trecho acima se refere à unidade temática. Então, vamos lá, ó. Ela propõe a abordagem de conceitos, fatos e procedimentos presentes em muitas situações. Problemas da vida cotidiana, da ciência e da tecnologia. Além de tudo, a criança vai ter que desenvolver habilidades para coletar, organizar, representar, interpretar e analisar dados. Gente, para a gente interpretar e analisar dados em uma variedade de contextos, de maneira a fazer julgamentos bem fundamentados e tomar decisões adequadas. Olha só, aqui tem a álgebra, grandeza e medida. Grandeza e medida a gente interpreta dados, gente, em uma variedade de contextos. Números, ou é probabilidade estatística? É a probabilidade estatística que está falando aqui, ó. Problemas da vida cotidiana, da ciência e tecnologia, conceitos de fatos, procedimentos presentes em muitas situações. Então, a criança vai interpretar, representar, analisar dados, tá bom? Então, é a letrinha D, probabilidade estatística. Segundo a BNCC, número 39, a penúltima questão, para trabalhar com a prática de linguagem e produção de textos com a turma do 4º ano, o professor deverá elaborar uma atividade que desenvolva a habilidade. Gente, 4º ano. Esse númerozinho aqui é referente à série, ó. Então, esse aqui, 02, é do 2º ano. Esse aqui, 03, é do 3º ano.
Esse aqui, 0,5, é do 5º ano. Então, assim, o único que sobrou aqui foi este, que é utilizar ou produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais como ortografia, regras básicas de concordância nominal e verbal, pontuação, ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas e enumerações, e pontuação do discurso direto, quando for o caso. E aqui o professor ia trabalhar o quê? A prática de linguagem, da produção de textos, tá? Então, ele vai trabalhar toda a estrutura do texto para produzir o texto com a criança. E, então, é a letrinha C. Se você for lá também na BNCC, tá? Se você for na BNCC, você vai ver que essa habilidade aí, ela está para trabalhar com 3º, 4º e 5º ano. E ela está dentro dos eixos de leitura, produção de texto e oralidade, tá? Então, como pediu a prática de linguagem, produção de texto, ela está inserida. As outras também estão inseridas, porém, elas não são para trabalhar com 4º ano. Eu posso trabalhar com 4º ano, produzir bilhete, produzir carta? Eu posso. Mas a questão aqui está te pedindo aqui, vai trabalhar com 4º ano, segundo a BNCC. Então, a única que dá para trabalhar lá com o 4º ano, se você conferir, é essa daqui, que dá para trabalhar com 3º, 4º e 5º ano, belezinha? Descrever e representar por meio de esboços de trajetos, utilizando croquis e maquetes, a movimentação de pessoas ou de objetos no espaço, incluindo mudanças de direção e sentido, com base em diferentes pontos de referência. Eles te deram uma habilidade e quer que você encontre o objeto do conhecimento, tá? Letra A. Análise da ideia de acaso em situações do cotidiano, um espaço amostral. Gente, tá falando sobre isso? Não. Então, a letra A foi fácil de descartar. Áreas de perímetro e de figuras, polígonos, algumas relações. Tá falando aqui de geometria? Não, né? Localização de objetos e de pessoas no espaço, utilizando diversos pontos de referência e vocabulário apropriado. Essa daqui já deixou aí. Pode ser ela. Vamos para a próxima. Localização e movimentação. Representação de objetos e pontos de referência. Então, vamos voltar lá. Descrever e representar por meio de esboços de trajetos. Olha lá, trajetos. Ou utilizando croquis e maquetes. A movimentação de pessoas. Olha aqui. Ou de objetos no espaço, incluindo mudanças de direção e sentido. Ó, tá tendo movimentação, com mudança de direção e sentido, com base em diferentes pontos. Qual que fala localização e movimentação? Letrinha D. E eu não sei que objeto do conhecimento era. Gente, é só analisar, tá vendo? Agora, se você quiser conferir também, se você soubesse, tivesse estudado tudo, né, decorou todas as objetos do conhecimento, você vai ver lá que a letrinha C, que é a que poderia confundir a gente, que é a localização de objetos e de pessoas no espaço, é uma habilidade do 1º ano, tá? E eu termino a correção por aqui. Conta aí nos comentários quantos pontos vocês fizeram. A minha colega, ela errou 5 questões dessa de conhecimento específico. De português, infelizmente, só a segunda que dá para saber. Então, conta aí se você fez a prova, quantas você errou, quantas você acertou, se acertou tudo, tá bom? Um abraço e deixa seu like se esse conteúdo contribuiu para o seu estudo ou contribuiu para você também diminuir a curiosidade de quantos pontos você fez na prova. Até mais!